Olá, sou o Dr. Matheus Balesteiro, neurocirurgião, e hoje eu vou conversar com vocês sobre uma doença que se chama malformação de Arnold-Chiari, ou doença de Chiari ou Chiari. Essa doença, conhecida como Chiari, aqui eu vou tratar como Chiari, tem dois tipos principais, que é o Chiari tipo 1 e Chiari tipo 2. O Chiari tipo 1 é uma doença mais comum em adultos, de se manifestar mais comumente em adultos, e o Chiari tipo 2 é uma doença muito comum nas crianças que operaram, por exemplo, de mielomeningocele, aquela doença em que a medula e parte dos nervos da coluna nascem expostos, né, que as crianças têm que ser operadas. E o que essa doença causa normalmente? A grande maioria das vezes, o Chiari ele é assintomático. Ele é descoberto em algum exame de imagem, principalmente do Chiari tipo 1. A criança bate a cabeça, faz um exame e aparece no exame de imagem uma malformação de Chiari, por exemplo. Mas o que é a malformação de Chiari? Basicamente, o Chiari 1 acontece quando o lugar onde o cerebelo, que é aquele órgão responsável pelo equilíbrio do nosso cérebro, ele fica numa posição dentro da cabeça que chama-se fossa posterior. Ele tem um volume grande para a fossa posterior que ele ocupa. Então, ele pode ser que tente sair daquela fossa posterior que ele ocupa por onde sai a medula por baixo. Essa saída dele, das amígdalas, pode comprimir o tronco cerebral e causar os sintomas do Chiari tipo 1 principalmente. Então, a criança pode nascer com Chiari tipo 1, não ter nenhum sintoma durante a vida toda, ou pode ter sintoma quando criança ou quando adulto. Os sintomas do Chiari tipo 1, eles incluem dor de cabeça, tontura, dificuldade de equilíbrio, de coordenação, muitas vezes para engolir, para deglutir. A grande maioria das vezes ele é assintomático durante a infância ou pode permanecer assintomático durante a vida toda da criança. O Chiari tipo 2, o que eu falei para vocês, está relacionado com a mielomeningocele, é uma alteração mais grave, que é por conta de uma deformidade mesmo dessas estruturas, cerebelo, tronco cerebral, né? E quando causa sintomas, ele normalmente causa sintomas mais, da mesma forma que o Chiari 1, mas são sintomas mais evidentes. O diagnóstico ele é feito por exames de imagem, quando a criança tem sintoma. O principal exame de imagem é a ressonância magnética. Algumas vezes a tomografia pode ser útil como uma primeira triagem, por exemplo, mas o principal exame é a ressonância magnética, que vai mostrar no Chiari tipo 2 essas alterações de formação da fossa posterior da criança e do cerebelo, e no Chiari tipo 1, a fossa posterior, que é onde o cerebelo está, pequeno, com essa herniação, ou seja, esse cerebelo saindo pelo buraco onde estaria saindo a medula, por baixo aqui, né? Em relação ao diagnóstico e tratamento, primeiro eu queria citar para vocês que em 2019, nós da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Pediátrica fizemos um consenso, ou seja, reunimos especialistas do Brasil todo para definir metas e definir um consenso sobre o que? O diagnóstico e o tratamento da malformação de Chiari. Isso tudo está bem documentado, está publicado, e o que nós chegamos à conclusão é quando que deve se investigar, quando que se deve operar, quando que se deve fazer a cirurgia do filo, que eu vou comentar com vocês agora. Então essa foi um avanço muito importante para a neurocirurgia pediátrica brasileira ter um consenso em que os especialistas concordaram sobre o diagnóstico e o tratamento dessa doença. Um tema controverso que muitas vezes vem me procurar aqui no consultório é a chamada cirurgia do filo, que é feita para Chiari. O que é o filo? O filo é uma membrana que une a medula, que é aquela estrutura que sai do cérebro e fica no canal medular dentro da coluna, até as partes baixas do sacro. É um fiozinho que une isso. Existem algumas técnicas que dizem que se você fizer uma cirurgia na coluna e cortar esse filo, cortar esse tendão, que é só basicamente um tendão que une a medula até lá embaixo, ele não tem função de conduzir impulso nervoso, por exemplo, teria uma melhora no Chiari. Isso é extremamente controverso, com muitos estudos mostrando que isso não é totalmente verdade. Em alguns casos pode ser necessária a cirurgia do filo, mas a literatura hoje em dia fala muito contra isso. É claro que tem que ponderar caso a caso e quem decide mesmo é o neurocirurgião. No consenso de Londrina isso não estava incluído, nós discutimos bastante e a cirurgia do filo não estava incluída como terapia para Chiari, terapia principal para Chiari.
A cirurgia tradicional para uma malformação de Chiari, tipo 1, principalmente, envolve tentar corrigir o que tá errado. Aumentar aquela fossa posterior curta e dar espaço para o cerebelo não apertar o tronco quando ele estiver saindo. Então, uma cirurgia que se faz aqui atrás, um corte atrás da cabeça da criança, tira um pedacinho do osso para aumentar essa fossa posterior e a membrana que protege o cérebro, que chama dura mater, nós fazemos uma expansão dela para o cerebelo ficar acomodado e não comprimir o tronco cerebral, causando sintomas. Como eu falei para vocês, existe um consenso em quando operar e quando não operar. Mas, basicamente, nós operamos os casos sintomáticos ou quando essa herniação, esse pedaço do cerebelo, ele já está muito insinuado ali embaixo. Lembrando, tem que ser visto caso a caso. É muito importante o médico, o neurocirurgião pediátrico saber o que é Chiari e diferenciar os tipos de Chiari principais, o tipo 1, o tipo 2, entender os seus sintomas e ter o conhecimento das ferramentas de diagnóstico e tratamento, que basicamente é o consenso, né? Os exames de imagem são muito importantes, o diagnóstico é feito com a ressonância magnética e com os sintomas associados. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fico à disposição no nosso blog para esclarecer dúvidas. Curtam esse vídeo e se inscrevam no canal. Até mais!